Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Vamos hoje para mais um vídeo de perguntas e respostas. Dizendo sempre que vocês podem enviar as perguntas como comentários abaixo dos vídeos. Aquelas que eu acho necessário responder por aqui são escolhidas para uma resposta mais apropriada, mais longa. E aquelas que têm uma resposta mais simples e direta, fazemos sempre lá abaixo dos próprios comentários. A primeira pergunta de hoje, também como ocorre quase sempre, são várias questões numa mesma pergunta. Vamos lá. É possível reencarnar na condição de animal? Reencarno no próprio país e em continuação da vida que tive? Ou posso reencarnar em outro país e em condição diferente da vida? Vamos em partes. É possível reencarnar na condição de animal? Uma vez que a alma atingiu a condição de ser humano, hominal, ela não precisa e não é necessário e também não tem porquê reencarnar na condição de animal. Nada justifica isso, não é uma coisa lógica. É como um aluno que está na quinta série voltar para o prézinho. Os animais, eles são consciências, mas eles vêm de uma outra forma para também evoluir. Nós colocamos aqui algumas vezes já que nós somos uma mônada que é formada primeiramente pelo átomo semente divino, que é a própria centelha de luz da fonte criadora, que se divide em superalmas, almas e fractais. Nós somos uma parte desta mônada, como consciência humana. Os animais, eles vêm de outra maneira em evolução, porque tudo é criado pela luz, em todos os planetas, em todas as galáxias. E existe uma explicação para uma palavra chamada Stardust, que significa poeira cósmica. Às vezes, quando a mônada separa uma alma, um fractal de si mesma, pode sobrar, como se diz, alguns restos de energia, de consciência. E tudo é reaproveitado, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, há uma certa teoria que diz que os reinos inferiores, como mineral, vegetal, animal, elemental, que vem antes do hominal, seriam essas poeiras em evolução, até conquistar uma consciência que pode abrigar então um fractal de alma já para começar então a fazer parte definitivamente da mônada. Por isso os animais podem ser consciências de outros mundos. Por exemplo, muitos aqui na Terra, muitas pessoas, são fractais de almas de Sírios, por exemplo. São fractais de almas das Pleiades, de Alfa Centauri, de tantos outros mundos. Então, os animais que aqui estão, talvez tenham parte da consciência também desses homens, desses hominais que aqui estão. Por isso as pessoas têm uma certa afinidade com alguns animais, porque às vezes ali tem uma parcela da consciência de si mesmo, naquelas divisões mais elevadas, e também essas consciências ditas ainda em evolução, como os animais, eles também crescem e evoluem junto com a consciência humana. Antigamente se dizia que o cachorro era a cara do dono, e é verdade. Os animais, eles adotam a consciência do seu dono.
E quando ele morre, aquela consciência fica ali porque pertence àquele local, àquelas pessoas, ao seu dono. E vindo outro animal, ele absorve aquela consciência e dá continuidade. Se não vem outro animal naquela casa, vem na redondeza, vem nas imediações. Mas são consciências em evolução. Assim como nós somos um fractal na forma humana, agora vamos evoluindo novamente para uma alma, uma condição ainda humana até a 9ª dimensão, mas humana porque vamos continuar na Terra. Se formos para outros mundos, podemos ter a forma humanoide ou não, porque a forma é apenas a vestimenta da alma que está naquele planeta, naquela estrela. A vestimenta é feita de materiais próprios do local. A alma é quântica, a matéria é local. Ela depende de condições daquele local. Então, é possível reencarnar na condição de animal? Eu diria não. Não, porque nem é necessário. E o universo não perde tempo com coisas que não têm sentido. Na mesma pergunta, é dito, reencarno no próprio país e continuo a vida que tive, ou posso reencarnar em outro país em condições diferentes de vida? Aqui sim, existem todas as possibilidades. Você pode reencarnar no próprio país, pode reencarnar em outro país, pode reencarnar como homem, como mulher, pode reencarnar como rico, como pobre, pode reencarnar como um sábio, como um ignorante. Isso é muito comum porque em cada encarnação a alma veste um personagem. É como se fosse um ator de cinema e faz lá 20, 30 filmes diferentes, mas em cada um ele interpretou um personagem. A alma faz isso para aprender todas as possibilidades, como é viver neste planeta Terra, na luz e na sombra, co-criando na luz, co-criando na sombra. Então, numa vida nós podemos ter sido bons, noutra maus, podemos ter sido bons e maus dentro da mesma vida, podemos vir ricos e morrer pobre, ou vir pobre e morrer rico. Podemos ser pobres a vida toda, ricos a vida toda. Podemos morar num país, ou então migrar para outro país. As possibilidades, elas existem. Isso não faz nenhuma diferença. São as experiências que a alma precisa e ela deseja, ela colocou no seu plano encarnatório fazer aquelas experiências. E depois as condições surgem como se fossem o acaso, mas não existe acaso. Tem uma causa que é o pedido da própria alma. Então ela atrai para si mesma as condições que ela precisa, as oportunidades. A única coisa certa é que nós somos uma consciência. E esta consciência, sim, é sempre a mesma. A consciência, a alma, é sempre a mesma. Ela está aqui como um aluno numa escola. Ano após ano, encarnação após encarnação, ela vai evoluindo. A alma não morre. Ela descarta o corpo no final da sua encarnação, vai para o plano astral, na 4ª dimensão. Lá ela tem condições, então, de fazer uma autoavaliação de si mesma. Aí ela faz uma avaliação e vê aonde ela ainda precisa melhorar, onde ela precisa corrigir, aprender, as provas que ela precisa ainda passar, o aprendizado que falta. Ela lembra das vidas anteriores, então ela faz um novo projeto para uma nova encarnação para fazer aquela continuação do aprendizado. Então a consciência, a alma, que é a mesma coisa, sim, quando reencarna, ela continua do ponto que parou antes, na evolução, mas não no local e nas condições, isso não. A alma é sempre a mesma, ela é uma continuação
de cada encarnação, mesmo em experiências totalmente diferentes. Vamos para mais uma pergunta. Como as pessoas que fazem a ascensão podem ser mestres ascensos de desencarnados que foram para o exílio? Vou reformular ela um pouquinho. Como as pessoas que fazem a ascensão podem ser mestres ascensos? Automaticamente, as pessoas quando desencarnam e fazem a ascensão, elas já são mestres ascensos, mas elas não precisam necessariamente ser mentores de outras almas em outros mundos ou no mesmo mundo que ela está. Então, a pergunta diz: como as pessoas que fazem a ascensão podem ser mestres ascensos de desencarnados que foram para o exílio? Elas podem ser mentores, mas não mestres ascensos necessariamente. Nós temos muitos mentores aqui como encarnados na terceira dimensão, que são mestres ascensos, mas tem muitos que não são mestres ascensos. Veja bem, quantas pessoas aqui têm o amparo, a mentoria de almas que estão na quarta dimensão, que estavam reencarnadas há pouco tempo e não ascensionaram, apenas estão lá numa condição melhorada. Ainda precisam reencarnar para continuar, finalizar. Então, nem sempre o mestre ascenso é um mentor. Quanto a ser mentor de almas que foram para o exílio, isso é possível porque tudo é quântico. Vamos supor que você faça a ascensão, você será o mestre ascenso. Estará aqui na Terra porque tem o direito de herdar a nova Terra. Pode ir para outro planeta de quinta dimensão, se quiser. No mesmo nível, há permissão para transmigrar sempre que quiser. Aí, aquelas almas aqui da Terra que foram para o exílio, são vários mundos que elas vão para o exílio, não é um só, estão muito longe. Pode estar até fora dessa galáxia, não importa. Você, como mestre ascenso, pode dar assistência como mentor para qualquer alma, em qualquer planeta, em qualquer estrela, em qualquer galáxia. Não importa a distância. A distância só existe aqui na terceira dimensão, quando nós estamos na matéria pesada. A partir da quinta dimensão, as distâncias elas são tão irrisórias que nós podemos entrar num portal, percorrer 50.000 anos-luz em segundos. Então, distância não é a mesma coisa de agora. Não vamos aqui querer entender isso com a consciência ainda da terceira dimensão. Fica meio difícil. Mas o certo é que nós vamos fazer questão de amparar aquelas almas que são muito queridas nossas, porque nós tivemos aqui tantas encarnações. Vamos supor que cada um de nós tenhamos aí 1000 encarnações. Temos 1000 pais, 1000 mães, filhos, quantos 1000? Irmãos, esposos, esposas, sobrinhos, netos. E nós vamos lembrar de todas as vidas e vamos reconhecer. E vai ter muitas almas que ascensionaram, que faziam parte dessas famílias enquanto encarnávamos aqui. Mas tem aquelas almas que não fazem parte desta última família e nós não sabemos, mas vamos lembrar. Então, tem muitas almas que poderão precisar dos nossos trabalhos, do nosso auxílio. Isso é bem claro, que já foi trazido aqui essas informações em vídeos anteriores, e são informações que não são passadas dessas consciências mais elevadas. Mais uma pergunta. Atendo à distância com mesa radiônica, reiki e apometria. Meu marido é ateu e sente muito as baixas energias das pessoas que estou atendendo. Briga muito comigo
O que devo fazer? Pedir proteção para ele? Se ele não acredita, a proteção vai funcionar? Mais uma pergunta que precisamos desmembrar ela para fazer passo a passo. Então vamos lá. Você está atendendo à distância com mesa radiônica, reiki e apometria. São técnicas que trabalham muito as energias, os campos eletromagnéticos, e dá uma interação daquele campo da pessoa que está sendo atendida e o teu campo, e também ao teu redor, obviamente, das pessoas que estão próximas. Mas eu diria que a energia das pessoas que você atende, o teu marido não sente. Ele pode até sentir, mas é tão pouco que ele não percebe. O que ele está demonstrando é uma resistência com o teu trabalho. Porque ele não acredita, ele acha que isso não vale nada e que você está perdendo tempo. Ou então ele está incomodado porque você dá mais atenção para outras pessoas e menos para ele, que é o marido. Este é um ponto muito importante, porque a maioria dos terapeutas, seja homem, seja mulher, a maioria ainda são mulheres, mas tem muitos homens também que são terapeutas. Ultimamente está crescendo muito o lado masculino também, desenvolvendo a parte das terapias, da parte da questão da ascensão agora, né? O masculino está começando a se equilibrar para poder ficar mais próximo e ajudar também o feminino. Mas quando tem um casal e um é terapeuta e outro não, pode ocorrer, e muito provável que ocorra, certos probleminhas de relacionamento. Porque muitos homens, principalmente, têm ainda aquela questão de que a esposa dele tem que dar mais atenção para ele do que para as outras pessoas. Então ele se sente um pouco deixado de lado e isso incomoda. Então ele vai dizer que são as energias, não são as energias. É ele. Ele está incomodado com isso. O ego dele está resistindo, como você diz, ele é ateu. Ele não acredita em nada. Então é pior, porque na verdade ele gostaria que você fosse o tempo todo disponível para ele. É uma carência. Não há muito o que fazer, porque por mais que você dê atenção, ele vai te cobrar sempre. Isso é perfil. Já deu para sentir aqui que é o perfil dele e ele vai te cobrar. Você pode atender uma pessoa por dia só. E ainda assim ele acha que é muito. Pedir proteção para ele não adianta. Porque ele não está precisando de proteção. Ele vai continuar agindo da mesma forma, é uma reação dele. E é uma escolha dele, não há o que se fazer. Muitos casais chegam nesse ponto e às vezes não têm o que fazer. Ou aquele que está se dedicando ao trabalho, ao auxílio do próximo, para de trabalhar e dar atenção para o seu cônjuge. Ou então, às vezes a separação do casal, porque não dá para trabalhar com as energias elevadas como essas técnicas. Qualquer técnica holística precisa que a pessoa esteja alinhada com a frequência mais elevada para poder trabalhar com essas energias quânticas, energias como a do reiki, apometria, mesa radiônica e tantas outras. Se você não entrar nesse alinhamento de energia mais elevada, o teu trabalho não vai produzir o mesmo resultado. Então vai ser prejudicado. É muito importante que você tenha essa consciência. O teu trabalho precisa de muita concentração e muito alinhamento. E se tem alguém atrapalhando, é muito complicado. Nós aqui não vamos dizer o que você deve fazer, mas você tem que
ver o que pode fazer para não ser prejudicada nesse trabalho. Ou então arrumar outra coisa para fazer. Porque se você estivesse trabalhando lá num balcão de uma loja, numa fábrica, ou lá num banco, ou qualquer outro lugar, num serviço público, ele estaria tranquilo, porque você não está dando atenção para pessoas diferentes toda hora. É uma questão dele. Não há muito o que se dizer e nem muito o que você pode fazer. As energias das pessoas que você atende, é normal que você sinta. Mas ele não. Então, esta questão, eu diria, é uma escolha de você. É uma escolha que você tem que fazer. Vamos para mais uma outra pergunta, a última. Gostaria de entender por que eu passo por um tratamento de câncer e estou viva. E ele teve câncer e desencarnou em poucas semanas. Nem deu tempo de tratar. Bom, provavelmente aqui a pergunta é de uma mulher e ele, que ela se refere, deve ser o marido. Então a mulher está com câncer, está por um tratamento já longo e continua encarnada. E o marido teve câncer e desencarnou em poucas semanas, nem deu tempo para tratar. Nós temos que entender que a alma tem o seu plano e cada um passa o que tem que passar por um propósito maior, que é sempre a evolução da própria alma. Ninguém passa o que não precisa passar. E a alma, para fazer a experiência em cada encarnação, ela também determina lá dentro desse projeto encarnatório um tempo de vida útil. Se ela pediu 70 anos, ela não vai desencarnar com 60, a não ser que se suicide, porque não há como tirar a alma de um corpo se não está no prazo dela. Ninguém tem esse poder, nem nada. Isso não existe. Nós temos que entender isso. Temos condições de, sim, escolhas, porque o plano de alma ele é muito abrangente. Ele é um leque de opções tão grande. E nós podemos, sim, dependendo das nossas escolhas, prolongar um pouco o tempo encarnado ou encurtar o tempo aqui na matéria. Mas isso é a alma que decide e ela tem o plano que ela estipulou e está dentro desse plano. Existem possibilidades, mas ninguém externo, nem uma doença, nem um tratamento, nem mesmo aquela pessoa saiu na rua e uma bala perdida acertou a cabeça e a pessoa morreu. Se tivesse ficado em casa, tinha sofrido um infarto, tinha batido a cabeça na quina da porta, alguma coisa. A alma, ela tem um prazo e ela vai naquele prazo, seja lá o que for. O agente externo é apenas a causa. Então, se ele, em poucas semanas, quando surgiu o câncer, desencarnou e não deu tempo de tratar, mesmo que tivesse todos os recursos disponíveis, a alma teria desencarnado do mesmo jeito, talvez por outra causa daí. Vamos supor que tinha um tratamento que podia ser utilizado e que daria resultado. Então apareceria uma outra coisa. Podia ter morrido de um infarto, um AVC, um acidente, qualquer coisa. O que importa é que ele não precisou sofrer mais tempo. Por quê? Porque a alma dele não tinha os resgates para pagar com a dor. Porque não é a questão de viver mais ou viver menos com uma doença. A questão é o sofrimento, o desconforto. A alma está muito melhor quando ela não está no corpo. A alma só encarna para fazer as experiências e fazer os seus resgates, o seu aprendizado, as suas provas, as suas expiações. Mas a alma está numa condição muito melhor quando ela não está
aqui no corpo físico. Isso na terceira dimensão, porque depois da quarta, quinta dimensão em diante, tudo muda. Na terceira dimensão, a alma no corpo, ela tem momentos bons, obviamente, mas tem momentos ruins, difíceis. Muitas vezes, permanecer muito tempo encarnado não é um privilégio, é um castigo. Se é que existe castigo, que não existe, eu já disse tantas vezes, é uma oportunidade de quitar mais contas. É como um trabalho. Se eu vou lá fazer um trabalho de 2 horas, eu rendo pelas 2 horas. Se eu vou fazer um trabalho de 10 horas, eu vou render muito mais. Então, uma alma que está encarnada, se ela fica 70 anos, ela tem uma produtividade, se ela faz consciência, porque tem pessoas que encarnam e parece que perderam a vida toda, mesmo que viveu 100 anos, não aproveitou nada. Mas tem oportunidades. Então, a alma que fica mais tempo encarnada, ela consegue trabalhar mais, porque a alma evolui enquanto está encarnada. Quando ela está desencarnada, ela só faz avaliação em um projeto para uma nova encarnação. E fica um tempo, claro, ajudando, trabalhando, sempre tem serviço. Seja lá entre os desencarnados, nas colônias espirituais, que tem muito trabalho, no auxílio daqueles que chegam, e também aqueles que estão encarnados. Há trabalho. A alma não para. O único que tem que descansar é o corpo físico. A alma não tem corpo físico. Ela está num corpo físico quando está encarnada, mas a alma não cansa. É uma frequência. Então, a alma como consciência também não precisa descansar. Ela evolui quando está fazendo as suas experiências. É como o aluno numa escola. Ele evolui, ele aprende quando está na escola. Nas férias ele não aprende. E se ele deixa de frequentar a escola 1 ano, 2, não está aprendendo aquelas matérias da escola. Está aprendendo outras coisas, obviamente, porque tem oportunidades, mas comparando a alma com um aluno, se a alma não encarna, ela não está aprendendo nada, ela não está evoluindo. Aqui na terceira dimensão, não. Ela pode até estudar, se preparar melhor, mas o aprendizado é na prática na terceira dimensão, submetida ao véu do esquecimento. Porque sem o véu do esquecimento, a alma sabe muita coisa, mas ela não experiencia, ela sabe, mas não tem a experiência, não tem a prática. Então, se você está encarnado, é porque você tem uma missão ainda a cumprir, tem um propósito, tem um plano de alma, que pede para você ficar mais tempo. Ele não precisou. Por isso que às vezes as pessoas se preocupam muito. Eu preciso fazer, porque senão eu vou morrer. Olha, nós temos que entender que a dor e o sofrimento pode ser amenizado. Existem recursos. Aliviar a dor. Mas nós não temos como prolongar a vida se nós sabemos que temos um plano de alma que estipula um prazo. O que pode mudar a vida para mais ou menos tempo aqui encarnada é as condições que a alma se propõe. Se ela tem um plano, dentro do plano dela, serviços, trabalhos, compromissos que requer mais e mais experiência, ela se propõe a fazer, ela ganha um tempo a mais para concluir. Mas não é a questão da saúde, porque a saúde existe o bem-estar e o mal-estar. Você trabalha na saúde sempre procurando uma condição de bem-estar. Porque para morrer não precisa ficar doente. Para morrer, para a alma desencarnar, basta que chegue o prazo. Por isso tem pessoas que desencarnam sem sofrer, sem doença. E tem aquelas que precisam um sofrimento longo, demorado, porque estão num tempo de expiações, quitando uma conta. Vieram com uma conta muito longa, muito grande, e é preciso então um tempo para quitar a dívida. Enfim, são situações que não existe uma regra
é aqui e ali 2 caminhos. Não, nós temos infinitas possibilidades. Compreendendo isso, nós compreendemos melhor a vida e vivemos melhor, porque a preocupação, o medo, a insegurança, a culpa e um monte de coisas causam mais dor e sofrimento do que uma doença, por exemplo. Porque a doença é uma opção. A doença é necessária quando nós não temos outros argumentos, outros recursos para entender alguma coisa dentro da nossa vida. Então a doença vem e faz o serviço silenciosamente, porque não precisa nem compreender. Vem, se instala, faz o trabalho, a pessoa paga pela dor. Uma conta que poderia pagar com amor, com outros recursos, outras maneiras de compreender a vida. Mas é isso. Não vejo razão nenhuma de você se preocupar com esta questão, você que fez a pergunta. Gostaria de entender por que eu passo por um tratamento de câncer e estou viva, e o companheiro, em poucas semanas, também com câncer, desencarnou, sem ter tempo de tratar. Ele não precisava. Não precisava. Se ele tivesse tido um câncer e tratado e vivido mais 2, 3 anos, era porque a alma dele tinha feito esse propósito. Tinha dor, porque um tratamento de câncer é doloroso. Não é só a doença em si, mas o próprio tratamento é cansativo, doloroso, desconfortável. Enfim, espero que você tenha compreendido. E desta forma também eu encerro o vídeo de hoje. Um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.